coração do Japão feudal havia terras que não apareciam nos mapas, rotas que viajantes evitavam e aldeias que jamais eram citadas em histórias ou canções. Lugares onde o silêncio parecia mais antigo que os próprios templos e onde o vento soprava carregando sussurros que não pertenciam aos vivos. Era uma noite de lua cheia. O céu estava pesado, coberto por nuvens densas, mas a lua surgia por entre elas, lançando uma luz pálida e fria sobre os campos de arroz abandonados. O ar cheirava a terra úmida, a folhas secas em decomposição, e havia algo nele que parecia denso, quase sufocante. Um samurai caminhava solitário por aquelas terras esquecidas. Sua armadura era simples, marcada por cicatrizes de batalhas passadas. Em suas costas, uma katana que refletia a luz da lua e em seu pescoço, um amuleto antigo, passado de geração em geração em sua família. Era um homem calejado pela guerra, mas ao pisar naquela estrada coberta de névoa, sentiu um arrepio correr-lhe pela espinha. Não era medo comum. Era como se algo invisível o observasse desde muito antes de sua chegada. Ao atravessar uma ponte de madeira antiga, ouviu o ranger das tábuas e o eco dos seus próprios passos parecia multiplicar-se, como se dezenas de pés invisíveis marchassem junto a ele. Do outro lado erguiam-se as primeiras casas de uma pequena vila. Lanternas de papel balançavam suavemente, iluminadas por chamas fracas que tremulavam ao sabor do vento. Mas nenhuma voz humana se ouvia, nenhum cachorro latia, nenhuma criança corria. Apenas o silêncio. O guerreiro avançou. Portas entreabertas revelavam interiores abandonados às pressas. Tigelas de arroz ainda postas à mesa, agora cobertas de poeira. Sandálias deixadas ao lado das portas, como se seus donos jamais tivessem voltado para calçá-las. Altares familiares estavam destruídos, com oferendas apodrecidas e cinzas espalhadas pelo chão. Cada detalhe era como um fragmento de tragédia congelado no tempo. De repente, no centro da vila, ele a viu. Uma mulher de branco, parada diante de um poço de pedra. Seu corpo era imóvel e um véu cobria seu rosto. A brisa agitava seu kimono, mas seus pés permaneciam fixos, como se estivessem enraizados no chão. O samurai avançou um passo e o vento soprou mais forte. Antes que pudesse chamá-la, a figura dissolveu-se no ar, como fumaça levada pela corrente. O guerreiro permaneceu sozinho. O silêncio tornou-se mais pesado. O som distante de corvos ecoou pelos telhados, embora nenhum pássaro fosse visto. Seguindo rastros escuros no chão, o samurai percebeu manchas de sangue ainda fresco. Elas levavam até o santuário no alto da colina da aldeia. Subiu os degraus lentamente, sentindo cada batida de seu coração ecoar como tambores dentro do peito. No interior do santuário encontrou velhos pergaminhos e inscrições talhadas em madeira. Textos que falavam de uma entidade antiga, o Corvo Negro, um yokai invocado por sacrifícios, alimentado pelo desespero humano. Diziam que ele se erguia em noites de lua cheia para devorar não apenas a carne, mas a própria essência das almas. Os registros alertavam. Aquele que erguer sua espada contra o Corvo Negro não enfrentará apenas a fera, mas todos os mortos que jazem sob esta terra. Assim que o guerreiro terminou a leitura, uma rajada de vento atravessou o santuário. As velas se apagaram. O chão tremeu levemente. O som de asas enormes reverberou no ar e a temperatura caiu como se o inverno tivesse invadido a noite. Do nada, sombras começaram a se erguer das paredes, do chão, dos cantos escuros. Eram os aldeões. Seus rostos estavam distorcidos pela dor, suas bocas abertas em gritos silenciosos, seus olhos ocos e sem vida. Eles caminharam em direção ao samurai, não como pessoas, mas como cascas vazias. O guerreiro desembainhou sua katana. O som metálico ecoou pelo templo, quebrando o silêncio. Quando o primeiro
o espírito avançou, ele cortou o ar com firmeza. O corpo sombrio se dividiu em dois, mas logo se recompôs como fumaça retomando forma. Cada golpe parecia inútil. As criaturas não paravam. A cada ataque, ele sentia suas forças diminuírem, como se algo sugasse sua alma pouco a pouco. Foi então que o templo estremeceu. Do telhado, envolto em névoa negra, surgiu o Corvo Negro. Sua forma era colossal, um pássaro maior que qualquer homem. Suas asas eram feitas de fumaça espessa que se contorcia como serpentes vivas. Seus olhos ardiam em vermelho, refletindo o ódio ancestral. Seu bico era longo e afiado, e suas garras, compridas como lanças, rasgavam a madeira ao tocar o chão. O yokai abriu as asas e um vento gélido tomou conta do santuário. As chamas mortas se reacenderam, mas agora ardiam em cores azuladas e doentias. O ar se encheu de um som agudo, mistura de grito humano e crocitar de corvo, ecoando nas paredes como se 100 vozes chorassem ao mesmo tempo. O samurai avançou. Sua espada encontrou as garras da criatura. O choque soou como trovão. Cada golpe que trocavam destruía colunas, fazia poeira cair do teto, rachava o chão. Mas o yokai era imenso, e cada vez que o guerreiro tentava atacá-lo, era envolvido por sombras que surgiam do nada, agarrando seus braços e pernas, tentando arrastá-lo para dentro da terra. Eram os mortos da aldeia, cumprindo a maldição escrita nos pergaminhos. Exausto, o samurai caiu de joelhos. Seus pulmões queimavam, sua visão começava a turvar. Mas quando seus olhos caíram sobre o amuleto em seu peito, lembrou-se de sua linhagem. Era o último presente de seu pai, forjado com a crença de que protegeria sua alma em tempos de escuridão. Com as últimas forças, ergueu o amuleto ao alto. Uma luz branca explodiu no ar, dissipando momentaneamente as sombras que o sufocavam. O Corvo Negro recuou, soltando um grito de fúria que fez as paredes do santuário estremecerem. Mas o yokai não foi derrotado, apenas enfraquecido. O samurai então compreendeu a verdade cruel. Não havia como destruir a criatura sem um preço. A única maneira de encerrá-la seria oferecer seu próprio sangue. Com um gesto firme, ele cortou a palma da mão e deixou o sangue escorrer sobre o amuleto. A terra tremeu. Do solo surgiram correntes espirituais, feitas de luz e sombra entrelaçadas, que se enrolaram nas asas da besta, puxando-a em todas as direções. Em um grito final de coragem, o samurai correu em direção à criatura. Sua espada atravessou o peito do yokai, enquanto o amuleto queimava com intensidade sobrenatural. O grito da besta foi ensurdecedor. O mundo pareceu despedaçar-se em luz e escuridão. Então, silêncio. Quando a poeira assentou, o templo estava em ruínas. O yokai havia desaparecido. O céu começava a clarear, e os primeiros raios do amanhecer banhavam a aldeia. No chão, diante do santuário, jazia o corpo do samurai. Seu rosto, porém, não trazia dor, mas paz. Em sua mão cerrada ainda segurava o amuleto, agora queimado e rachado. O sacrifício havia encerrado a maldição, e o Corvo Negro retornara ao vazio, de onde jamais deveria ter saído. E assim, naquela terra esquecida, nasceu uma lenda. No Japão feudal, nem todo herói vivia para contar sua história, mas alguns se tornavam eternos.